Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da casa do irmão Tomás, é um prazer muito grande estar com vocês, não presencialmente, mas de forma virtual, com gratas recordações de todas as oportunidades que tivemos de estarmos juntos em Guapimirim. Esta transmissão pela internet, está aberta agora pelo Facebook, para que nós possamos então conversar sobre o tema reencarnação, o que é, quais as suas consequências, que é tema do meu livro. Aqui está, estou mostrando o livro agora aqui, junto à câmera. Lançado este livro pela casa editora O Clarim, de Matão, São Paulo. Vou utilizar a minha obra, mas também vou utilizar a obra também do meu querido amigo, grande companheiro também de vocês, o nosso querido Gerson Simões Monteiro, no seu livro Reencarnação é Possível Provar. Então, nós vamos fazer o estudo com base nessas duas obras e, claro, com toda certeza, com base também em O Livro dos Espíritos e demais obras da codificação espírita. Então, meu grande abraço a todos e quero também dizer, porque como eu vou acompanhar aqui as postagens, os comentários, nós vamos fazer então este estudo em duas partes. Na primeira, em que eu vou fazer a abordagem teórica, e na segunda parte, em que eu espero responder perguntas de vocês sobre esse tema reencarnação. Então fiquem à vontade para nos comentários fazerem perguntas, porque aí vai enriquecer bastante o nosso estudo e nós vamos ter uma grande interação, o que é muito importante. Bem, para dar início então ao nosso estudo, nós temos aqui algumas palavras do nosso Carlos Torres Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria, onde ele nos diz o seguinte, abrindo aspas: cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não o compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir com maior compreensão, com atenções redobradas. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas, de solidificar amizades. Então, cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Esta mensagem, que está no livro Minutos de Sabedoria, é então a nossa abertura, equivalente inclusive à nossa prece. Bom, eu inicio contando uma história. Um encontro entre dois amigos. Um espírita, convicto, estudioso, e o outro não espírita. Então, eles se encontram e o amigo não espírita inicia a conversa dizendo: vem cá, vocês espíritas acreditam na reencarnação, não é mesmo? E o amigo espírita confirma: sim, claro, nós acreditamos sim na reencarnação, na volta do espírito ou da alma a uma nova existência. O não espírita então argumenta: bem, olha só, eu andei pensando sobre isso. Essa questão, por exemplo, da alma imortal, que a morte não existiria, eu até acho uma coisa boa, até aceito, que nós sejamos almas e que a morte não exista. Mas esse negócio da reencarnação, de ter que nascer de novo, sinceramente, olha, eu não consigo entender bem isso não. E aí então o amigo espírita diz a ele: mas olha só, isso tem lógica, porque todos nós precisamos chegar à perfeição. Ora, não dá para chegar à perfeição numa única existência. Então Deus, com todo o seu amor, com toda a sua justiça, ele então permite que nós tenhamos várias existências para chegarmos a essa perfeição.
Você não acha que isso é um pensamento lógico? O não espírita parou, pensou um pouquinho e respondeu: bem, lógico, sim, é um tanto quanto lógico, mas tem um problema aí muito sério. Mas qual é o problema? E o não espírita explicou: olha só, tudo bem que eu seja uma alma e que eu não morro. Vou aí para esse mundo espiritual que vocês falam aí que existe. Aí Deus, né, vai me chamar um dia e vai dizer assim: olha, agora você precisa nascer de novo. Você precisa reencarnar. Ora, eu vou olhar para Deus e dizer a Ele, mas eu vou falar isso com muita sinceridade: Senhor, me desculpe, mas eu não vou reencarnar, não. E sabe por quê? Olha só, a vida na Terra é uma vida muito difícil, é cheia de dores, sofrimentos, problemas, dificuldades, é muita gente egoísta e assim por diante. E o senhor vai querer que eu volte, né, que eu tenha outra existência lá? Me desculpe, porque eu dei graças ao Senhor por ter me tirado de lá através da morte. Então desculpe, tá? O senhor pode achar que eu tenho que reencarnar, mas eu não vou aceitar, não. Eu é que não vou reencarnar, porque a vida na Terra é muito ruim, é muito difícil. Então, meu amigo, isso não é muito mais lógico do que essa reencarnação? E aí, então, o amigo espírita encerrou a conversa dizendo: bom, do seu ponto de vista, que é um ponto de vista materialista, parece lógico. Mas do ponto de vista de nos considerarmos almas imortais, que você até diz aí que pode aceitar isso, aí não tem lógica. Porque do ponto de vista da vida infinita, dessa vida futura que nós temos, nós vamos compreender que passar por provas aqui na Terra, na verdade, é o que nos leva a ir para frente. E você tem que lembrar o seguinte: sem a reencarnação, como chegar à perfeição? E lembre-se só de uma coisa: aqui na Terra não existem só dificuldades, problemas, egoísmo e assim por diante, como você falou. Existem também muitas pessoas promovendo o bem e amando o seu próximo. Mas vamos encerrar esta conversa por aqui. Pense se a reencarnação realmente não explica os fatos da vida e se não é um pensamento mais lógico do que simplesmente nascer, viver, morrer, retornar ao céu, ao mundo espiritual e não ter mais nada para fazer. Tá bom, meu amigo? Foi um prazer conhecer. E assim os dois amigos se despediram. E nós espíritas temos que fazer uma pergunta muito importante. Mas afinal, a reencarnação existe? E se ela existe, indo além do pensamento filosófico, indo além do pensamento lógico, racional, nós espíritas podemos provar que a reencarnação existe? Onde estão essas provas da reencarnação? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir este estudo em 3 partes. Na primeira, nós vamos ver se existem provas da reencarnação no Velho Testamento, lá na Bíblia. Nós somos cristãos, então vamos olhar lá o Velho Testamento. Na sequência, vamos ver se existem provas da reencarnação que não possam ser contestadas no Novo Testamento, ou seja, no Evangelho. E na sequência, vamos ver se existem provas científicas da existência da reencarnação. E enquanto vamos fazendo toda essa abordagem, vocês utilizem aí os comentários para fazer as suas perguntas, para tirar as suas dúvidas sobre esse tema reencarnação, para que na segunda parte nós possamos então interagir e eu possa responder então as dúvidas e as perguntas. Pegando então aqui, vou mostrar novamente o meu livro, Reencarnação, o que é, quais as suas consequências, da editora O Clarim. Eu tratei desse tema aqui no livro
quando faço justamente essa indagação. Se a Bíblia, e no caso, entendendo o Velho Testamento, se ela traz alguma informação sobre a reencarnação. Separei então aqui para o nosso estudo uma passagem que está no livro de Jó, no capítulo 8, versículos 8 e 9, que diz o seguinte, abrindo aspas, porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Fechando aspas. Então isso aqui está no livro de Jó, capítulo 8, versículos 8 e 9. Vamos então entender aqui essa passagem aqui de Jó. Pergunta agora às gerações passadas. Como perguntar às gerações passadas se a morte for o fim de tudo? E se não houver nada escrito das gerações passadas, isso fica impossível. Então, para perguntar às gerações passadas, é porque essas gerações não morreram. Mas têm que continuar vivas. Ou seja, almas imortais. E prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem. Olha que afirmação. Nós somos de ontem. Claro que esse ontem só pode significar vidas passadas, existências passadas. Está bem claro aqui, nós somos de ontem. E nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Isso aqui tem o significado de passagem, ou seja, os nossos dias sobre a terra são passageiros. É uma passagem no tempo infinito, nesse tempo espiritual. Então nós estamos aqui na terra de passagem, somos de ontem e por isso mesmo podemos perguntar às gerações passadas, porque somos nós mesmos. Nós que já vivemos antes, estamos vivendo agora e ainda teremos tantas outras encarnações quantas necessárias para cada um de nós. Então, entre outras informações que vamos encontrar na Bíblia, nós temos esta do livro de Jó, que é muito clara e que não deixa dúvida, que para entendermos o que está escrito aqui, o que foi falado, só colocando a reencarnação. Bem, mas o que é mais fato a nível de revelações ou de informações sobre a reencarnação é o Novo Testamento. No Novo Testamento, realmente, nós vamos ter muitas coisas onde nós vamos encontrar passagens do nosso Mestre Jesus com os seus discípulos, em que nós vamos ver a reencarnação de forma muito clara. Vamos então, continuando aqui no meu livro Reencarnação, o que é, quais as suas consequências, pegar a questão de número 18. Este livro ele é feito por perguntas e respostas sobre esse tema, sempre na visão espírita. Jesus, nosso querido mestre, ele teria ensinado sobre a reencarnação? Sim. Vejamos, primeiramente, a passagem da transfiguração no Monte Tabor. Essa transfiguração ela está registrada por Mateus, Marcos, Lucas e Pedro na sua primeira epístola. A passagem é muito conhecida, porque foi quando Jesus se transfigurou, segundo os discípulos, e teve um encontro com Moisés e Elias. Lembrando que tanto Moisés quanto Elias já haviam morrido. Estavam, portanto, na nossa linguagem espírita, desencarnados. Eu vou ler, então, aqui a passagem, conforme Allan Kardec a transcreveu, no capítulo 4, item 3,
de O Evangelho segundo o Espiritismo. A passagem é a seguinte: após a transfiguração, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, Jesus, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Bem, esta passagem é muito importante porque no Velho Testamento há uma série de colocações dos antigos profetas judeus e entre essas colocações se diz que antes do Messias, antes do enviado de Deus, o profeta Elias viria primeiro. Bem, para o profeta Elias, que já estava morto, vir primeiro, nós temos duas questões aqui. A imortalidade da alma, porque só pode voltar, só pode vir se continuar vivo. Então, Elias não morreu. Quem morreu foi o corpo orgânico dele. Elias continua vivo porque ele tem que voltar. Mas para voltar, nós temos aí a figura da reencarnação. Nascer de novo, retornar. Os discípulos viram Jesus conversando, dialogando com Moisés e Elias. Daí a indagação deles. Como Jesus poderia se afirmar o Messias se Elias tinha que vir primeiro? Eles tinham acabado de ver Elias, espírito, conversando com Jesus. Então Jesus explica que Elias já tinha vindo, mas ele não tinha sido reconhecido. E tinha, sim, preparado o terreno para que ele, Jesus, como o enviado, como Messias, aqui estivesse. Então eles ligaram os pontos e perceberam que Jesus estava indicando João Batista. Ou seja, João Batista, o precursor, era, na verdade, Elias, que havia retornado. Ora, isso é reencarnação. Elias voltando no personagem João Batista. Elias, portanto, reencarnou. João Batista, a reencarnação de Elias. Se assim não fosse, Jesus teria desmentido. Ele teria dado outra explicação. Mas temos mais passagens no Evangelho? Temos sim. Vamos ver agora uma passagem notada por Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17, que é a seguinte: E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. Esta passagem também revela para nós a reencarnação. Jesus reúne os discípulos e pergunta: O que estão dizendo por aí sobre mim? O que dizem que eu sou ou quem eu sou? E os discípulos disseram a ele: Senhor, olha, há muitos comentários, há muitos murmúrios por aí, entre os sacerdotes, entre o povo, que o Senhor provavelmente é um dos profetas antigos, ou que o Senhor seria João Batista. Lembrando aqui que o João Batista já estava morto. Ora, para Jesus ser um dos profetas, um dos antigos profetas de Israel, só a reencarnação. Para ele ser a volta de João Batista, é porque João Batista continua vivo e Jesus seria, então,
a reencarnação dele. É que lá, naqueles tempos, parte dos judeus acreditavam sim na reencarnação, embora houvesse então uma mistura nesse entendimento com a ressurreição. Não fosse assim, eles nem pensariam uma coisa dessas. Como é que Jesus poderia ser um antigo profeta? Os profetas viveram em torno de 400 a 1000 anos antes de Jesus. Então eles teriam que continuar vivos, aí temos a imortalidade da alma, e teríamos que ter aqui a figura da reencarnação. Vamos a mais uma passagem aqui do Novo Testamento, essa também muito conhecida, anotada por João no capítulo 3, versículos 1 a 12 de seu Evangelho. É a seguinte, e vocês logo vão recordar essa passagem. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Essa passagem é muito significativa e está muito claro a defesa que Jesus faz da reencarnação. É necessário nascer de novo, e só nascendo de novo é que se pode conquistar o reino de Deus, o reino dos céus, ou seja, a perfeição. O que é nascer de novo? Reencarnar. Nicodemos teve dificuldade em entender, mas ele quase faz o raciocínio certo. Ele entendeu que era preciso voltar, nascer realmente de novo. Ele só não entendeu que nós somos almas imortais e voltamos para um novo nascimento. Ele confundiu a reencarnação com a ressurreição. Por isso ele ficou em dúvida. Mas Jesus voltou a dizer a ele: o Espírito, você não sabe de onde ele vem, mas é preciso nascer de novo. Então são passagens muito claras que mostram que Jesus, nosso mestre, ensinou sim a reencarnação sem deixar nenhuma dúvida. Nenhuma. Muito bem. Vamos então continuar agora, porque nós já vimos que nós temos a reencarnação no Velho Testamento, temos a reencarnação, e aí com todas as letras, no Novo Testamento. Mas resta-nos a pergunta sobre a reencarnação do ponto de vista científico. Será que a nossa ciência comprova a existência da reencarnação? Esta é a questão número 10 do meu livro Reencarnação, o que é, quais as suas consequências, lançamento da editora O Clarim. E sim,
nós temos muitas provas científicas sobre a reencarnação. Vamos começar lembrando o Dr. Ian Stevenson, que viveu de 1918 ao ano de 2007. Lembrando que Ian Stevenson era professor doutor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. E lá ele realizou intensas pesquisas sobre a reencarnação, catalogando mais de 20.000 casos sugestivos de reencarnação. Ele lançou 2 livros, um deles famosíssimo, que mexeu com o mundo acadêmico, que é o livro 20 casos sugestivos de reencarnação. Na atualidade, um dos seus seguidores, dos seus discípulos, que é o professor Dr. Jim Tucker, continua realizando essas pesquisas. E vale a pena fazer a leitura desse livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, que já foi publicado aqui no Brasil, tem a sua tradução em português. Mais ou menos da mesma época, ele viveu de 1929 a 1985, nós temos também o pesquisador, doutor, professor universitário Hemendra Banerjee. Banerjee era da Universidade de Rajasthan, na Índia. Mas aqui vamos fazer um parênteses. Banerjee sempre confessou que, apesar de ser originário da Índia, ele nunca foi religioso, ele nunca foi adepto nem do hinduísmo, nem do brahmanismo, nem do budismo. E ele fez toda a sua pesquisa no campo universitário de forma acadêmica. E ele também lançou livros, publicou um fato material mostrando, sim, casos muito sugestivos de reencarnação de crianças, lembrando as suas memórias de vidas passadas, e ele, como pesquisador, como também fez o Ian Stevenson, saindo atrás das provas e comprovando que aquelas informações dadas por aquela criança eram exatas e ela não tinha como saber aquilo. Vamos agora falar de uma outra pesquisadora norte-americana, a psiquiatra da Universidade de Miami, a doutora Edith Fiore. A doutora Edith Fiore lançou um livro com o título Já Vivemos Antes. E como psiquiatra, ela se deparou com a terapia de vidas passadas. E aí descobre a reencarnação de vários de seus pacientes. Temos também a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que desencarnou em 2004, também psiquiatra, pesquisadora do campo da reencarnação. Ela era suíça, viveu lá na Suíça, na Europa, publicou vários livros, sobre essa temática também da reencarnação. Vamos mais, estamos falando aqui de doutores, professores universitários, pesquisadores, não religiosos, e todos eles desconhecedores da existência do espiritismo. Vamos citar mais um? O Dr. Carl Miller, que em 1970 lançou o livro Reencarnação Baseada em Fatos. Livro extraordinário, que é preciso também ser lido por todos nós espíritas, e que nós encontramos também esse livro traduzido aqui para o português. Vamos citar mais um? Nosso contemporâneo, ele ainda está vivo, nasceu em 1944, que é o Dr. Brian Weiss, que também é professor universitário lá nos Estados Unidos. E Brian Weiss utilizava a terapia de regressão de memória. E ele se deparou uma vez com uma paciente que foi além da sua infância. E ele vai acabar descobrindo, então, a imortalidade da alma e a reencarnação. E ele descobre, inclusive, as pesquisas do Dr. Ian Stevenson, que ele não conhecia. Brian Weiss ficou muito famoso, muito conhecido, e destacando de toda a literatura dele
que estuda a questão da reencarnação, nós temos o livro Muitas Vidas, Uma Só Alma. Muito bem, agora, depois desse universo do Velho Testamento, do Novo Testamento e de todos esses pesquisadores acadêmicos, universitários, nós vamos trazer pelo menos um caso, né, para nós estudarmos aqui. E vamos trazer um caso que virou inclusive filme. Mas enquanto eu vou trazer o caso, façam aí como a nossa Fátima Andrade, eu estou aqui, a Fátima Andrada, estou aqui acompanhando as postagens, façam como ela. Façam perguntas sobre reencarnação, porque vou trazer o caso, encerrar essa primeira parte para abrir para vocês que estão acompanhando esta live. Então perguntem o que vocês quiserem sobre reencarnação. Agora é a hora de colocar as suas dúvidas. Então, enquanto vocês estão aí digitando, vão fazer as suas participações. Agora sim, vou utilizar meu queridíssimo amigo e grande colaborador de vocês também, aí na casa do irmão Tomás, nosso Gerson Simões Monteiro, no seu livro Reencarnação é Possível Provar. No capítulo 5, com o título Recordações Espontâneas do Menino Americano, ele nos traz o caso do garoto, que é um menino, James Leininger, que a partir dos 2 anos de idade começou a recordar a sua vida passada como Tenente James McCready Houston, que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Há uma questão aqui bem interessante, porque o garoto, o James Leininger, era filho de pais que desconheciam completamente essa temática da reencarnação. E ele, espontaneamente, começou a falar para o pai e a mãe as suas recordações de quando ele tinha sido tenente aviador na Segunda Guerra Mundial, tendo desencarnado perto da ilha de Iwo Jima, na Guerra do Pacífico, entre os Estados Unidos e o Japão. Ele vai desencarnar precisamente, deixa eu pegar aqui a data para falar a todos vocês, no dia 3 de março de 1945, quando ele realizava a sua 50ª missão, que ele já tinha recebido a notícia, seria a sua última. Mas infelizmente, ou felizmente, afinal de contas, nós vamos sempre desencarnar quando temos que desencarnar. Era a sua última missão, sim, inclusive aqui na Terra. O James Leininger tinha 2 anos quando, então, ele começou a demonstrar conhecimentos sobre aviação. Os seus pais começaram, então, na base da curiosidade, a sair atrás daquelas informações que o menino dizia. E começaram a perceber que as descrições que ele fazia dos aviões, dos acontecimentos na Guerra do Pacífico, eram exatas. Eles começaram, através dos livros e da internet, começaram a ver que, mas isso está certo. E um dia, os pais o levaram para visitar um museu da aeronáutica em Dallas, no estado do Texas. E quando eles estavam lá fazendo a visita, o James Leininger começou a ver os aviões, reconheceu aqueles que eram utilizados na Segunda Guerra Mundial e o avião que ele utilizava, o modelo do avião que ele utilizava. E o capitão responsável lá pelas visitações ficou espantado. Como que uma criança que mal passou dos 2 anos, está lá com seus 3 anos de idade, como que ele podia saber todos aqueles detalhes sobre aquele avião da Segunda Guerra Mundial? Como é que o garoto podia saber que aquele avião tinha sido utilizado na Segunda Guerra, especificamente lá na Guerra do Pacífico? Então tudo isso chamou muito, mais ainda, a atenção dos pais do James Leininger, e o caso chegou à imprensa. E um jornalista começou então a entrevistar o garoto
e começou então realmente a ir atrás dos dados e ficou espantado porque realmente todas as coisas batiam. Todas as recordações do garoto estavam certas. E descobriram que o tal tenente aviador, o James McCready Houston, realmente havia existido. Tinha sido, sim, piloto na Segunda Guerra Mundial. E o garoto ficava dizendo que eles serviam no Natoma. E aí descobriram que Natoma, na verdade, é o nome do porta-aviões Natoma Bay, que lutou na Guerra do Pacífico, na Segunda Guerra Mundial. Foram atrás dos registros e o que descobriram? Realmente aquele tenente aviador havia servido no Natoma Bay. E tudo isto culmina quando então o pai descobriu que existia um grupo de veteranos do Natoma Bay. E ele levou o garoto para fazer uma visita lá. Ele, claro, entrou em contato primeiro, agendou e levou o garoto. E entre os veteranos presentes, o garoto reconheceu um antigo amigo que tinha voado com ele. E o amigo ficou espantado, porque o garoto o chamou pelo nome, recordou determinadas situações vividas por eles e que ninguém mais sabia. Então nós temos um caso surpreendente que virou livro e que acabou virando também filme, que foi para os cinemas. O caso do James Lemmerger, esse garoto que recordou ter sido um aviador na Segunda Guerra Mundial e todos os dados, tudo que ele passou de lembranças, tudo foi confirmado através de pesquisas. Interessante que o garoto foi crescendo e pouco a pouco ele foi perdendo essa memória e se tornando uma criança como qualquer outra, porque ele foi assumindo, na medida que o corpo foi se desenvolvendo, ele foi assumindo então a sua nova personalidade para essa sua nova existência. Eis aí um caso comprovado e que deixam realmente os materialistas sem conseguir qualquer outro tipo de explicação. Muito bem, vamos então às perguntas que vocês estão aí fazendo, digitando através do nosso Facebook. Vou começar com a nossa Fátima Andrada. Ela pergunta aqui: temos como amenizar as dores de uma vida passada nesta nossa reencarnação? Fátima, não tenha dúvida quanto a isso, porque nós reencarnamos para dar prosseguimento ao nosso progresso moral e intelectual rumo à perfeição. Estamos aqui reencarnados para aprendermos a nos amar e amar ao nosso próximo. E é através do amor e da prática do bem que reparamos o mal que, porventura, temos feito no passado. E com esse amor, com essa bondade, nós vamos para o campo da resignação. Ou seja, nós então compreendemos que as dores, os problemas, as dificuldades, as provas pelas quais nós estamos passando aqui na Terra, na verdade, tudo isso nós vamos conseguir superar, nós vamos conseguir levar a bom termo, graças à nossa fé e essa nossa resignação. Porque sabemos que tem alguém, um poder supremo, que designamos por Deus, que vela por nós e que não deixa nos acontecer aquilo que não devemos passar. Então, o Espiritismo, ao nos dar todo esse esclarecimento, ele também nos consola e nos dá fortaleza moral diante das nossas provas e diante das expiações pelas quais temos que passar aqui na Terra. A prova, às vezes, ela não pode ser retirada de nós, porque é um teste. Mas, com a fé, com a resignação, com essa visão da alma imortal que nós somos, nós conseguiríamos passar por ela com muito menos sofrimento. Porque dor é uma coisa,
e às vezes inevitável. Mas sofrimento é outra coisa e que pode ser perfeitamente controlado. Então é isso que nós temos que fazer. Vamos ver aqui se nós temos mais perguntas aqui sobre a reencarnação. A nossa querida Eliana Galdense aqui perguntando: quando os pais verificam em um filho que as enormes dificuldades pelas quais passa são de situações obsessivas, o que podem fazer além do exemplo e das preces? Pergunta profunda, muito importante. E por favor, vocês estão vendo aí que nós já temos a participação da Eliana, da Fátima. Sigam esses dois exemplos e façam as suas perguntas, porque a palavra é de vocês agora. Muito bem, Eliana, vamos então verificar aqui como podemos responder a sua pergunta. Realmente, processos obsessivos normalmente estão ligados a causas do passado, de existências passadas. É quando nós temos, muitas vezes, aquele companheiro ou companheira, ou aqueles ou aquelas, que querem se vingar. Claro que eles sempre afirmam nas reuniões mediúnicas que eles não estão fazendo vingança, eles estão promovendo justiça, mas é uma justiça desequilibrada. No fundo é vingança, porque eles não conseguem nos perdoar por aquilo que porventura fizemos com eles no passado. Então carregam consigo muitas mágoas, muitos ressentimentos. Também outra causa da obsessão é quando espíritos inferiores, por inveja e pelo sofrimento pelo qual eles passam, eles não querem a nossa felicidade. E aí tentam então nos desviar desse campo do bem e provocar o mal. Você pergunta então o que os pais devem fazer quando detectam que o filho está passando por um processo obsessivo. Você fala aqui de duas coisas: o exemplo dos pais e as preces. Os bons exemplos dos pais são importantíssimos. As preces, as orações também. Mas tem mais coisas que os pais podem fazer. E uma muito importante é a implantação do culto do Evangelho no lar. O Evangelho no lar que deve ser feito pelo menos uma vez por semana, e em situações mais agudas, como é um caso de uma obsessão que pode chegar a uma subjugação, seria o caso também de fazer o Evangelho no lar até diariamente. Porque o Evangelho no lar, ele vai atrair para aquela família os bons espíritos, vai criar uma ambiência psíquica, fluídica, dentro do bem. E isso é muito importante para o tratamento do filho que está passando por esse processo obsessivo. Também o passe. Se não for possível levar o filho ao centro espírita, que o passe seja aplicado em casa, no lar. Então nós temos a terapia dos bons exemplos, da prece, do Evangelho no lar, do passe e também da água fluidificada. Ah, mas nós não estamos em condições, por causa do estado em que nosso filho se encontra, de ir lá no centro espírita. Mas não tem problema. A água será fluidificada ou magnetizada pelos bons espíritos a qualquer momento e em qualquer lugar. Basta nós colocarmos ali o copo ou a garrafa e orarmos com fé, com fervor, com sentimento, rogando aos bons espíritos que coloquem o remédio naquela água. E os bons espíritos vão atuar, independente de estarmos ou não no centro espírita. Vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava em viagem, estava no hotel e havia amanhecido. E quando eu despertei passando muito, mas muito mal mesmo. E uma fraqueza orgânica impressionante. E eu assim olhei para o lado e vi a garrafa de água mineral ali, que eu sempre coloco do meu lado. Olhei e logo lembrei, né? E
peguei a garrafa e com as forças que eu tinha ali, tentei orar com o maior fervor possível, né? Me coloquei humildemente de que eu não era efetivamente, né, que eu não era uma pessoa que tinha o mérito para ser socorrido, mas se fosse da bondade divina, né, que ele permitisse que os bons espíritos colocassem o remédio naquela água naquele momento. E assim eu fiquei com aquela minha prece, segurando lá a garrafa de água mineral, e quando eu terminei, tomei a água, deitei novamente e fiquei ali tentando ficar em oração, tentando lembrar de algumas músicas, ter pensamentos bons, e ali eu fiquei repousando. Aproximadamente 15 minutos depois, eu levantei e não tinha mais nada. Tudo havia passado, eu não tinha mais nenhum mal-estar, nenhuma fraqueza, mais nada. Fiz uma nova prece, agradeci a Deus, agradeci aos meus bons amigos espirituais, preparei minha mala e ainda fui até o restaurante do hotel para fazer o meu café da manhã. E saí tranquilamente para fazer a viagem de retorno aqui ao Rio de Janeiro. E eu não estava no centro espírita, e nem poderia esperar uma coisa dessas. Mas é a fé, é o sentimento, é isso que nós temos que colocar. E, finalmente, o último recurso que o Espiritismo oferece, que é a terapia da desobsessão. Levar o caso para o centro espírita para que o caso seja encaminhado à reunião de desobsessão, onde então o espírito obsessor ou os espíritos obsessores serão então tratados, serão orientados através do diálogo fraterno. E aliás, nas orações que os pais fizerem, que os familiares fizerem, não orem apenas pelo filho, orem também pelo obsessor. Tá bom, Eliana? Então nós temos vários recursos na terapêutica espírita para resolver, provavelmente, um caso que está ligado a vidas passadas. A nossa Fátima Andrada, voltando a perguntar, como podemos perceber deixa eu ver aqui, como podemos perceber o que é a reencarnação, pelo que passamos, o que é da reencarnação, pelo que passamos, e o que é do próprio homem. Nós temos essa orientação, Fátima, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala das duas grandes causas das nossas aflições ou dos nossos sofrimentos. As causas anteriores, ligadas justamente à reencarnação, e as causas atuais. Porque nem tudo é problema reencarnatório, nem tudo é perseguição espiritual, nem tudo é prova ou expiação que já estava marcada para nos acontecer. Nós temos as causas atuais das nossas aflições. Que causas são essas? As causas dessas causas: nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa imprevidência, causando coisas que não estavam escritas, como se diz, que não eram exatamente para acontecer e não tem nada a ver com as nossas existências passadas. É aqui e agora. Somos nós que estamos provocando os problemas por egoísmo, por orgulho, por indiferença, por prepotência, por sermos desorganizados e assim por diante. Então basta analisar. Nós temos simplesmente que analisar. Até que ponto eu mesmo não sou culpado por isso que está acontecendo comigo? Então, é fazer dessa análise, nós vamos saber separar, pelo menos em princípio ou em parte, o que estaria ligado a encarnações passadas e o que é, na verdade, do hoje, dessas causas atuais. Temos aqui também a pergunta do Isane Victor. Gostaria de saber quanto tempo demora a reencarnação de um animal. Tem diferença de tempo entre cães, gatos e cavalos? Isane, nós não temos como responder isso. Não existe
essa informação na boa literatura espírita. Vou até abrir aqui um parênteses, estou falando boa literatura espírita, porque tem muita literatura se chamando de espírita, mas que não está baseada nos princípios da doutrina, conforme encontramos esses princípios nas obras da codificação, nas obras de Allan Kardec. O que nós sabemos é que os animais não são almas como nós. É uma diferença muito grande. Na verdade, eles são o princípio inteligente em evolução. E que eles, quando desencarnam, passam pouco tempo no mundo espiritual, porque eles são aproveitados quase de imediato pelos espíritos superiores para novas experiências reencarnatórias, continuando o seu ciclo evolutivo. Quanto a ter diferença de tempo entre as diversas espécies animais, essa informação simplesmente não existe. E o que se vem falando por aí, principalmente através da internet, olha, nós não podemos sair aceitando sem mais nem menos. Todas as informações de ordem espiritual têm que ser passadas pelos crivos da razão, da lógica, do bom senso, da universalidade do ensino dos espíritos, que não basta apenas um espírito afirmar uma coisa, e também passar pelo crivo doutrinário, ou seja, de estar de acordo com os princípios da doutrina espírita, conforme nós os encontramos nas obras de Allan Kardec. Há um movimento muito grande em relação aí aos animais, e com certeza nós temos que amá-los muito, protegê-los, cuidar deles, porque eles também são criaturas de Deus e também estão no processo evolutivo. Mas nós não temos essas informações, porque isso vai depender muito ainda da nossa evolução para compreendermos isso. Temos aqui mais uma pergunta do Marcelo Azevedo. Existe algum caso de reencarnação na própria árvore genealógica? Ou seja, depois de 100 anos, vir na própria família, depois de ser bisavô? Marcelo, perfeito. Sim, essa é uma possibilidade. Já? E que nós temos, nos casos sugestivos de reencarnação, diversos exemplos. Crianças recordando que já foram. O nosso querido Gerson Monteiro, ele tem um caso em família, não de bisavô, mas ele lembra, e ele sempre contou esse caso também, do neto dele, pequeno. O neto tinha lá os seus 3, 4 anos de idade, e todo mundo em casa, né, ele recebendo a visita lá da filha e do neto, né, e ele disse que ele estava assim na sala, tá, o netinho ali, e ele chegou e eu assim, e aí, vem cá, meu netinho, vem com o vovô. E ele disse que o garoto olhou para ele e falou assim de forma bastante espontânea: neto hoje, filho ontem. E o Gerson disse que na hora não estava preparado para ouvir isso, né? Ele disse assim, olha, parei, fiquei olhando assim para ele, absorvendo, né, a informação, mas ele é criança nesta encarnação. E ele, mais do que rápido, já se voltou lá para o brinquedo. E eu fiquei parado, assim, olhando para ele, no meio da sala, brincando. E a minha esposa estava vindo. Olhei para ela e falei para ela, né? Sabe o que ele me falou agora? Me falou isso, ó. Que eu sou seu neto hoje, né, mas fui seu filho ontem. E disse, ó, minha esposa parou, olhou para ele, né, e disse assim, o que foi que você falou aí pro vovô? Fala aqui pra vovó. E ele olhou para ela e disse assim, vovó agora, mamãe antes. E se voltou pro brinquedo. Então, Marcelo, essa possibilidade de retornarmos à nossa própria família, sem nenhuma dúvida. Eu estou com um caso agora aqui em família, que é aqui, né, a filha de um dos sobrinhos da minha esposa, e que espontaneamente está nos dando assim provas
de que ela é a mãe, né, da minha esposa, é a minha sogra reencarnada. É o que parece. Não vou afirmar, porque eu não tenho ainda provas suficientes. Mas espontaneamente ela já deu a entender isso. Então, é possível sim voltarmos à mesma família, até porque os laços que nos unem, eles não se rompem com a desencarnação e muito menos com a reencarnação. Então nós podemos sim, perfeitamente, continuarmos unidos aos nossos familiares e temos essa bênção, retornar à própria família numa nova encarnação. Então tudo isso é possível sim, tá bom? Bem, pelo que eu estou vendo aqui nos comentários, nós não temos, a não ser que eu tenha pulado aqui, e se eu pulei, eu já vou logo pedindo desculpas, mas eu não estou vendo mais nenhuma pergunta acerca da reencarnação. Mas o relógio também já está aqui, nos dizendo que estamos nos minutos finais da nossa live. Então vou aproveitar esses minutos finais para dizer da minha gratidão à casa do irmão Tomás por este convite, por podermos estar aqui juntos virtualmente, e lembrando que para o Espiritismo a reencarnação é sim um princípio básico que faz parte da lei de evolução, porque não é possível nós chegarmos à perfeição sem a reencarnação. E que a finalidade de estarmos de volta aqui na Terra é, como já falei, darmos continuidade ao nosso desenvolvimento moral e intelectual e também sermos aqui coadjuvantes, fazermos a nossa parte na criação divina. Porque a humanidade é o nosso coletivo. O planeta Terra é dádiva divina. E nós precisamos saber cuidar da humanidade, assim como precisamos saber cuidar do nosso planeta, esta nossa casa abençoada. Para isso, precisamos nos trabalhar, para combater em nós os resquícios do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da indiferença, do preconceito, das discriminações de toda a ordem, para estabelecermos, como irmãos que somos de Deus, filhos de Deus, estabelecermos aqui na Terra uma nova era, uma era de solidariedade, de fraternidade, uma era de ética, de justiça social. Nós temos muito mesmo que crescer, nós temos muito que caminhar para chegarmos a isso. Mas chegaremos, porque esse é o nosso destino. E com as experiências que Deus nos proporciona aqui através da reencarnação, nós vamos sim, paulatinamente, conseguir isso. Aquilo que não for possível fazer nesta existência, que deixemos semeado, porque vai frutificar com o tempo, com as novas gerações. E lembrando que nós mesmos faremos parte dessa nova geração. E, aliás, com isso fica aqui uma advertência. Cuidado com o que estamos fazendo. Cuidado com o que estamos semeando. Porque, como disse o nosso Mestre Jesus, é preciso nascer de novo. Que planeta, que sociedade humana nós queremos encontrar quando retornarmos aqui através das portas da reencarnação, pela necessidade que ainda temos da experiência terrena para continuar a nossa evolução. Obviamente que nós vamos querer encontrar um planeta e uma humanidade muito melhores, mas isso depende do que estamos fazendo aqui e agora, e depende também da educação que estamos dando aos nossos jovens, que aí estão formando a nova geração através da reencarnação. Pensemos com bastante seriedade sobre isso, em que todos nós possamos nos debruçar sempre no estudo do Espiritismo, nas obras de Allan Kardec e, especificamente, então, sobre a reencarnação. Eu recomendo, então,
o livro do nosso querido Gerson Simões Monteiro, Reencarnação é Possível Provar, e também o meu mais recente lançamento, que é o livro Reencarnação, o que é, quais as suas consequências, pela editora O Clarim. Meu muito obrigado por essa bendita oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Jesus, nosso mestre, governador espiritual, esteja com todos vocês, continuando esse maravilhoso trabalho na casa do irmão Tomás, em Guapimirim, e que, passada essa pandemia, porque ela vai passar, que possamos então, fraternalmente, nos encontrarmos de forma presencial para aquele abraço que hoje nós não podemos nos dar. Paz em todos os corações e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço, muita paz em todos os corações.